Ei, pessoal! Boa tarde! Boa tarde! Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala pra mim, vocês estão me ouvindo bem? Hoje a gente tem uma live incrível com meu amigo Robson, que já tá aqui. Já já vou aqui já te chamar, Robson. Sejam bem-vindos, pessoal! A gente vai falar sobre tijolo hoje. Muita gente tem me pedido para falar sobre tijolo. Oi, Robson! Olá, Isa, tudo bem? Beleza? Tudo jóia? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando bastante. Oh, graças a Deus. Hoje é aniversário do meu irmão, né? Fui ligar para ele para dar os parabéns e aí ele falou: "Ai, tô trabalhando muito". Eu falei: "Graças a Deus, né?" Isso aí, tomar as precauções devidas aí e seguir o fluxo, né? É isso aí. É o nosso novo normal, né? Agora É, a gente exatamente. tem que se adaptar e bora pra frente. Robson, eu tô mega, super, ultra feliz em falar com você hoje. Primeiro que eu sou sua fã, né? Você sabe que eu te admiro pra caramba, né? Tudo que você faz na fabricação do tijolo ecológico. E a gente poder trazer esse assunto hoje. Eu tenho feito várias lives durante essa quarentena e ainda não tinha conseguido falar sobre o tijolo ecológico, que é um assunto que eu gosto muito, né? Então, seja muito bem-vindo. Show, obrigado. A recíproca é verdadeira. Também sou seu fã e você sabe que a gente está nessa batalha aí já tem alguns anos, né? Você Uhum. levantando a bandeira aí da parte científica, com estudos, inclusive com aquele mega tijolo muito valioso, né? De Ah, de dinheiro, dinheiro. lembra? Verdade, verdade. Faz tempo aí apoiando a causa, sempre fazendo frente aí nas tratativas, e estou muito feliz também, e é uma honra aqui poder a gente levar um pouquinho do nosso dia a dia do conceito do tijolo ecológico aí para o público, né? Show de bola. Obrigada, Robson. Olha só, pra gente começar, antes da gente começar a falar dos assuntos que a gente separou, eu queria que você se apresentasse, porque aí você se apresenta para a galera que não te conhece, depois eu me apresento para a galera que não me conhece, que está aí no seu perfil. Porque eu não sei se você sabe, mas todo mundo que te segue recebe uma notificação, ou parte dessas pessoas, né? Porque o Instagram não avisa todo mundo, que a gente está ao vivo. Inclusive, a galera que estiver aqui na live pode usar esse aviãozinho que tem aqui embaixo para poder mandar o link para as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo tema, tá bom? Então se apresenta aí rapidinho para a gente começar a falar. Beleza, vou me apresentar então rapidamente na parte profissional, né? Eu sou o Robson Binhardi, tenho como formação engenharia de produção mecânica. Sou empreendedor, gosto de desafios, de inovação. Estou nessa área aí desde 2008, desenvolvendo, aprendendo, né, com o tijolo ecológico, que era um nicho assim muito ainda desconhecido na época que eu comecei, faltava muita informação. Tive que rodar bastante locais aí do país, aprendendo um pouquinho com cada um que já era experiente, porque é um setor que ainda tem muito a crescer e a evoluir. Ainda a gente tem algumas limitações, né? Como todo produto, todo segmento, que é um segmento novo. O produto é antigo, a patente dele, mas é um segmento novo, né? É uma Uhum. tecnologia construtiva A diferente que parte ainda. da industrialização, digamos assim, né? Da comercialização. Exatamente, exatamente. Antigamente nem existiam máquinas hidráulicas, né? Mais manual, coisa bem rústica e artesanal. E aos pouquinhos aí, com algumas indústrias, alguns fabricantes, a gente vem conseguindo alavancar o setor como um todo, que vem crescendo aí mês a mês, né? Com o pessoal conhecendo, lives como essa, seus compartilhamentos aí fazendo frente também, para a gente levar o conhecimento ao grande público, né? Uhum. Sobre esse produto aí. Então é isso aí, eu entrei no tijolo ecológico e venho desenvolvendo, trabalhando aí, já estamos praticamente 12 anos no mercado, e sempre buscando melhorar e crescer e divulgar o produto no mercado. 12 anos no mercado, né? Já mais de uma década, é muita coisa. E Isso. a gente se conheceu em Belo Horizonte, você lembra? Eu fui Lembro. conhecer um curso do Houston, né? Lá da Isso, empresa isso. dele, e Terramax, a empresa dele. O E aí Gustavo, você tava lá, presidente da Aniteco. isso, e aí você tava lá com alguém da sua equipe, eu não lembro quem era, não sei se era seu É, pai. eu
Era Não um lembro. parceiro de trabalho que a gente tem, Era um parceiro? técnico nosso aqui comercial, Ah, legal, legal. E eu fiquei que a muito gente levou feliz. aquela oficina para outras regiões, né, outras cidades. A gente foi lá conhecer para trazer aqui para nossa região também. E Bacana. foi Você bem faz legal. aquela oficina na sua região? A gente faz algumas vezes ao ano, mas é mais de forma informal. A gente trabalha muito mais na prática mesmo, desenvolver mão de obra profissionais com a mão na Para massa, né? Não qualificar, num né? formato assim de sala de aula como um curso mesmo, né? Isso Entendi, aí é com a entendi. Terra Max lá com o Ruston. A gente faz a prática porque a gente, quanto mais mão de obra tiver, melhor para diluir o produto no mercado, né? Porque às Isso é vezes a gente ótimo. tem obra, tem cliente querendo, mas não tem a mão de obra qualificada para executar, e aí Para acaba executar, perdendo verdade. obras, né? A Verdade. demanda é bem grande, mas falta qualificação profissional até de profissionais de projeto, né? A gente tem uma escassez aí de engenheiro, arquiteto que Uhum. ainda Aiba não fazer. assimilou essa novidade, tem uma restrição. Os que já têm Uhum. uma mente mais aberta, né? Uhum. Olhando novos horizontes para o futuro, é o pessoal encara. Mas a gente tem até digamos assim, esse gargalo até na parte de profissional de projeto. Mas essa barreira a gente está quebrando aí aos poucos. Com Vai, apoio de legal. professores, né, influenciadores igual você, a Isa, que traz muitos alunos para conhecer o sistema. A gente tem coordenadores de universidades que chamam a gente para ir lá dar palestra, apresentar o produto, e assim a engrenagem vai girando como um todo, né? Isso daí é fantástico. Eu queria muito que você estivesse aqui pertinho, para você ir também na minha universidade para falar para os alunos que nada melhor do que a experiência, né, do fabricante. Eu sou teórica. E falar, vou falar de mim, mas antes, a minha mãe entrou aqui. Minha mãe de vez em quando entra nas minhas lives. Então, um beijo, Ó, que mãe. bom! A gente está sem se ver pessoalmente já há um tempão, né? Então, vou falar então um pouquinho de mim. Eu sou engenheira civil, tenho quase 20 anos de formada e a minha carreira ela se pauta mais pelo meio acadêmico, né? Então, fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso dentro da área de materiais. E aí, quando eu voltei do pós-doutorado, que eu fiz fora, eu queria unir o que eu aprendi sobre resíduos sólidos na construção civil, que é a minha graduação, né, de formação. E aí eu escolhi o tijolo ecológico, fiz um projeto na época, né? Consegui uma verba do governo, financiou a montagem de um pequeno laboratório, de uma pequena fábrica dentro do laboratório da faculdade. E aí a gente conseguiu começar a fazer tijolos e eu consegui também, por conta de amigos próximos, eu consegui um contato com o Banco Central para a gente usar dinheiro triturado dentro do tijolo. E aí essa pesquisa ela tomou uma proporção muito grande, muita gente conheceu e acabei indo parar até na televisão por conta disso, né? Minha pretensão não era essa. Eu brinco com os amigos, eu falo que a única pretensão de televisão que eu tinha era ser Paquita quando criança, né? O que não deu muito certo, mas aí acabou acontecendo, né? Por conta do tijolo, eu fui parar lá no É de Casa, o programa da Globo, como convidada primeiro, e depois eu acabei virando consultora lá do programa, e o que possibilitou a gente conseguir dar ainda uma visibilidade maior pro tijolo, não pelo programa diretamente, mas pela rede social que acabou se desenvolvendo. Na época eu nem sabia o que era Instagram. O meu Instagram, inclusive, foi feito dentro da de casa, porque a moça me perguntou qual que é o seu Insta? Aí eu, fiquei com aquela cara de pateta, sabe? E, e aí ela me explicou e foi ela mesma que fez o Instagram, então nasceu ali naquele momento. Logo depois do programa do É de Casa, do Tijolo, eu fui lá em Belo Horizonte, porque toda vez que eu faço uma pauta, e eu faço isso sempre, para o É de Casa, eu procuro ouvir o outro lado. Então, se é sobre um rejunte, eu ligo para várias fábricas de marcas diferentes para saber sobre o rejunte, o que eles acham, o que eles falam de forma técnica, né? Se é um porcelanato, a mesma coisa. E com tijolo ecológico não foi diferente, né? Só que como é que eu não conhecia os fabricantes? Não, quem que eu ia procurar? Aí eu procurei a associação, né? A Aniteco, que fala pelo todo. E aí foi quando eu me aproximei do Russo. Eu lembro que a gente ficou tipo umas 5 horas no telefone. E ele me explicando e tudo mais. E foi E aquele muito dia que você legal. estava no telefone com ele estava aqui em Ribeirão Preto comigo, eu estava É junto aquele mesmo? dia. É. Olha que legal. E eu sei que a gente ficou muito tempo no telefone.
E foi muito bom mesmo. E aí nasceu esse carinho todo. De lá para cá, eu ajudei a formar mais ou menos uns 20 alunos, entre engenheiros civis e engenheiros civis, ambientais e de arquitetura. É mais ou menos uns 20, graduação e mestrado, todos falando de tijolo ecológico, seja alguma característica ou a inserção de algum resíduo. Inclusive, hoje tem uma aluna que está começando hoje comigo, lá da UF, da Engenharia Civil. Hoje é nosso primeiro dia de orientação. E aí eu falei para ela, olha, a gente não vai ter reunião, você vai participar da live. Então, Gabriela, eu acho que é o nome dela. Se você estiver aqui, se você não tiver, já sabe que eu vou te dar bronca. E se tiver, dá um oizinho aí para a professora te ver. E aí, vamos parar de falar da gente, vamos falar do tijolo. Fala um pouquinho para mim, por que você acha que esse tijolo é especial? Por que você acredita muito que ele é muito mais do que um tijolo, que é o tema da nossa live? Isso, ele é além de um tijolo. Na realidade, a gente fala, né, tijolo porque é o material conhecido, né, em obras, é o maior volume de material ainda hoje é um tijolo, embora já tenha outras tecnologias também. Então a gente encara isso como um apelido para ele, digamos assim, porque na realidade ele é um sistema construtivo diferente, né? Tem muita coisa proveitosa e vantajosa embarcada no tijolo, que o nome mais científico dele é solo-cimento, né? E recebeu essa chancela aí popular de ecológico pelos atributos, pelo benefício, por ele não agredir o meio ambiente. Pelo contrário, no sistema que a gente produz aqui, a gente usa, né? Vamos falar depois a matéria-prima, que é o RCC, a gente está ajudando a limpar o meio ambiente. Então, todos esses atributos, esses atrativos, a praticidade, a redução de custo final de uma obra, a redução de uso de materiais novos, tudo isso faz dele um sistema construtivo totalmente assim diferenciado do padrão mais conhecido no Brasil. E eu brinco, falo isso, o tijolo é só o apelido, ele é todo um sistema diferenciado para proporcionar aí um lar de qualidade para as pessoas. Isso é fantástico, né? É um apelido muito carinhoso, eu brinco também, falo que é o apelido. E o tijolo de solo-cimento, o bloco de solo-cimento, ele é chamado de diversas maneiras pelos 4 cantos do Brasil, né? E aí as pessoas, mas todo mundo refere-se a ele como o tijolo ecológico, né? De forma mais carinhosa. E para quem não sabe, né? O próprio nome já diz, né? De solo-cimento, ele é um bloco de solo compactado misturado com cimento e água. O cimento ele precisa de água para endurecer. Só que alguns fabricantes, além de usar o solo e o cimento, e esse cimento é colocado em pouquíssima quantidade, eu fiz uma pesquisa no passado e aí a gente tem variações dessa proporção, né, dessa relação, mas vai de 6:1 até 13:1. Né? 13 partes de solo para uma parte de cimento. Então, quanto mais partes de solo, menos quantidade de cimento se usa. Essa variação tão grande é por conta da variação de tipo de solo no Brasil todo, né? Então, isso deixa uma característica muito especial para o tijolo ecológico, que ele tem características locais, né? Então, em cada local, e você vai poder falar um pouquinho disso, porque você tem 2 fábricas, uma em cada ponta do país, né? Faz essa característica acabar sendo diferente, trazendo para esse tijolo cor diferente. Não a forma, porque depende da forma, né? Mas a característica desse tijolo de forma diferente. E o Robson, ele tem uma coisa muito especial que, além da qualidade, eu acho que ele cuida muito bem. E não é à toa que eu chamei o Robson para participar dessa live. Olha a importância, hein, Robson? Olha só o que eu estou fazendo com você. Eu gosto muito a Inove é uma empresa familiar, o Robson trabalha com os irmãos e eles cuidam muito bem do processo de fabricação do tijolo. Porque como ele depende de características do solo regional, acaba que esse processo também tem características regionais, né? E o Robson, ele é muito ali cuidadoso. Então, todas as vezes que eu fiz alguma pesquisa, que eu precisei de algum dado, eu acabei recorrendo ao Robson. E também tem o Francesco, lá de Fortaleza, da Eco Fortaleza, que também sempre me deu uma mão. Então, são os dois que eu sempre tive como referência para me dar informações sobre o tijolo, né?
E aí o Robson, ele coloca resíduo também dentro do tijolo. Ele falou aqui do RCC. Então, só para quem não sabe, o RCC é o quê? Resíduo da construção civil, né? É o entulho, né? Mais conhecido como entulho, que o Robson tritura e coloca dentro do tijolo, né? Mistura tudo, deixa ele bem pequenininho e coloca ele dentro do tijolo. Então, quando ele está colocando resíduo, esse tijolo fica ainda mais ecológico, porque ele diminui a quantidade de solo. O solo a gente retira da natureza, não tem jeito. Só que esse modo de extração do tijolo acaba sendo de uma forma menos agressiva do que as outras extrações, porque o tipo de solo que a gente precisa para fazer esse tijolo, ele pode ser retirado de uma forma mais superficial, então de uma área de corte, de bota fora, né? Então dei só uma palhinha aqui para a galera quem não conhece, até porque esse vídeo vai ficar no feed do Instagram, depois eu vou te passar, eu consigo salvar e te passar depois, para você também distribuir aí para a galera. E só para dar um apanhado geral do que é o tijolo ecológico, já vou também adiantando a aula para a futura engenheira Gabriela, que está aqui, que é minha nova orientada lá da UF. Então, já dei um apanhado geral. E aí, Robson pode falar dos itens que a gente separou. Robson que escolheu, tá, gente? O que queria falar. Falei, ele, como fabricante, tem essa percepção melhor do que as pessoas têm maior dificuldade de entendimento, o que as pessoas têm de curiosidade. E aí ele falou do trip bottom, né? É assim que fala? Porque eu em inglês sou zero à esquerda. Isso, é o nome mais conhecido, mas é o tripé da sustentabilidade, digamos assim, no nosso português. Conta pra gente um pouquinho sobre esse tripé, Robson, por favor. Sim, sim. A importância de fazer essa conscientização, né? Porque é além de um tijolo, tudo que envolve ele já começa por aí. Porque eu tive toda a minha trajetória no setor metalúrgico, trabalhando em engenharia, produção mecânica, e quando eu quis mudar de área, eu fui fazer um serviço na construção civil e me encantei com a construção civil, embora eu seja da engenharia mecânica totalmente diferente, e falei, eu quero trabalhar com isso, mas com algo que seja diferente também. Não ser mais um construtor que vai trabalhar com o tijolo convencional, com os métodos que existem por aí. E pesquisando, me atraiu muito o tijolo ecológico e justamente pelos pré-requisitos dele de atender esse tripé da sustentabilidade. Né? Acabei aí no popular matando 2 coelhos com uma cajadada só, digamos assim. Achei algo diferente para a construção civil e eu nem conhecia também o que era o triple bottom, aí, o tripé da sustentabilidade, que está cada vez mais em questão aí, as empresas buscando isso, né? Porque é realmente um tripé. É o ambiental, o social e o econômico. Então a gente vê setores que focam muito no econômico, gera muito dinheiro, mas na parte ambiental ele causa um passivo, um dano ambiental muito grande. Então são empresas que não atendem o tripé da sustentabilidade, né? Teria que atender, quanto mais uma empresa atender esse tripé, são os 3, economia, que é o dinheiro, o ambiental, que é o meio ambiente, e o social, que é a sociedade, mais aderente ele está a essa cultura, né? Então, assim, foi meio que amor à primeira vista pelo tijolo ecológico. Acabei ficando viciado por isso, por todos esses benefícios que ele traz para a gente como empresa e para os nossos clientes e parceiros, porque ele é um produto e, como qualquer produto, gera rentabilidade, então ele atende aí o tripé econômico, quem tem uma fábrica, quem trabalha com isso, obviamente recebe por isso, então ele gera renda, né? Ele tem a viabilidade econômica dele. A ambiental, então, nem se fala, é o que mais dispara, ainda mais nos moldes que a gente trabalha hoje. E o social também, que envolve toda a parte social, gera renda para outras pessoas, gera emprego, é um sistema construtivo que possibilita uma pessoa que não tem nenhuma grande graduação, especialidade, a conseguir trabalhar com ele. A gente, no início da nossa trajetória, teve muita dificuldade com profissionais já do mercado, né, com pedreiros, digamos assim, porque o pessoal já tem os costumes com determinados materiais e não aceita muito o ecológico para trabalhar, porque é um tijolo que requer uma qualificação. Ele é simples, é mais fácil, é mais agradável trabalhar com ele, mas não dá para se fazer aquela parede torta e tira no reboque. Você chega na obra, o que você mais escuta é tira no reboque. Então, ele, por ser um produto bonito, de acabamento final, requer uma qualificação de quem vai fazer. E aí, após sofrer muito com pedreiros aí, profissionais já da área, a gente criou nossa metodologia aqui de formar montadores de alvenaria estrutural ecológica.
Então a gente começou a pegar pessoas que nunca trabalhou na construção, ensinar a parte de medida, prumo, esquadro, nível. E então a gente conseguiu trazer um pessoal novo aí, entrante no mercado de trabalho, com a cabeça livre de crenças, de vícios da construção, e a gente começou a formar uma mão de obra nova, qualificada e bem especializada. O pessoal trabalha com altíssima qualidade. Nossos clientes, as pessoas chegam, viram clientes, depois acabam se tornando amigos, conhecidos, porque a gente dá todo um suporte, um atendimento assim fantástico. A gente recebe o depoimento de clientes aqui. É bem legal, assim, né? Porque o pessoal é acostumado a falar que obra dá dor de cabeça, a obra é complicada, e realmente é, mas a gente procura minimizar tudo isso e não passar transtorno para o cliente. O papel dele é realizar o sonho dele, é ter o projeto, e a gente vai e executa e com um produto de qualidade, mão de obra de qualidade, um atendimento de qualidade. Sabe o que eu acho, assim, só te interrompendo um pouquinho, de muito legal, dentro disso que você acabou de falar, é que o tijolo, para trabalhar com tijolo ecológico, a pessoa precisa se programar, a começar pelo projeto que tem que ser diferenciado. E aí, quando tem essa programação, tem também o planejamento, né? Desde o projeto até a execução, todo passo a passo. E o brasileiro ele não está acostumado a programar e a planejar uma obra. Por isso que dá muito problema, né? Por isso que todo mundo relaciona, a maioria das pessoas relaciona obra com problema, né? Eventualmente pode acontecer uma coisa ou outra que fuja da do nosso controle. Mas uma obra bem planejada, e eu vim falando isso até nas últimas lives, a gente vem falando de gestão de obra, e tem tudo a ver com a sustentabilidade, porque quando você se planeja, você acaba gastando menos dinheiro, você acaba gastando menos tempo, você acaba gerando menos resíduo. E isso tudo está ligado ao tijolo, principalmente porque ele trabalhar com ele, fazer uma casa com ele, a pessoa já precisa começar certo, precisa se planejar. Eu acho que isso é uma das coisas muito legais do tijolo ecológico. Então, você quer falar mais alguma coisa desse tripé? Sim, sim. Não, era basicamente isso, né? E o tijolo atende as três pernas aí, digamos assim, perfeitamente. E isso proporcionou a gente aí a entrar nesse mercado aí com todas as forças, focar nele e ajudar a desenvolver aí da forma que a gente pode aí. Para ajudar a crescer, porque é um produto muito bom, muito benefício, muita vantagem nele, né, desde que ele seja produzido e aplicado de forma correta, porque ele é como um produto como outro qualquer no mercado. Tem boa qualidade e tem qualidade não tão boa assim. Então, os clientes têm que estar atentos como qualquer outro produto. Mas um tijolo feito de uma forma, um projeto bom, um tijolo bom, uma mão de obra boa, é obra sem surpresa, sem problema e com todas essas vantagens que atende perfeitamente aí o Triple Bottom. Agora, Robson, você falou aí de um ponto que muito me preocupa, inclusive, que é a questão da gente saber que existem fabricantes bons e outros nem tanto, né? Que existem fabricantes preocupados com uma qualidade, outros nem tanto. Você não fala essas palavras, eu que estou usando. E aí a gente entra nessa parte de padronização, de certificação. Como é que tá isso? A gente nem combinou de falar isso, né? Tá, gente? Mas você sabe do andamento? Tá seguindo? Sim, é muito importante essa questão, né? Inclusive é uma das pastas que a gente trata através da Aniteco, que é a certificação, normatização do tijolo como estrutural. Inclusive está em pauta recentemente, criou, né, um comitê, o pessoal se reunindo, porque é um caminho um pouco burocrático e longo, porque nós estamos criando, né, os próprios, digamos assim, conceitos que precisa ter um tijolo de boa qualidade, e o pessoal está discutindo, bastante pessoal da área técnica, experiente, área de engenharia, e para ter a normatização dele como estrutural. Hoje existe dele como tijolo para vedação, já existe, né, a normatização dele, o laudo, mas a gente quer isso. A gente quer evoluir, porque no caso, aqui na Inove, a gente produz um tijolo que pode ser tranquilamente utilizado como estrutural, e a gente utiliza ele como estrutural. Então a gente quer dar esse passo além aí, porque a função dele realmente é essa, é ser estrutural, desde que atenda os padrões mínimos aí de resistência, de qualidade em geral do produto. E essa aí é a
pauta importante aí, essa padronização, essa Legal, normatização do produto. legal. E isso é muito importante porque vai facilitar até, por exemplo, aquele construtor que quer fazer financiamento na Caixa, né? Na hora que tiver um... Isso, porque exatamente uma das barreiras de entrada para financiamento da Caixa é essa falta ainda de uma normatização robusta aí para poder utilizar o tijolo como ecológico, como Ah, estrutural em uma obra. Caso contrário, ele é normatizado como vedação. ação. E aí, como vedação, utilizar simplesmente como vedação é estar, digamos aí, subestimando o tijolo, né? Porque ele é bem mais que isso. Mas, de qualquer Verdade. forma, já é um ponto a seguir. A gente preza que, no mínimo, isso os fabricantes do Brasil utilizem a norma que já tem, né? Com a resistência, Uhum, com a umidade mínima necessária. entendi. Agora fala um pouquinho para a gente das obras sustentáveis. A gente chama o tijolo de tijolo ecológico, né, pelas qualidades e características dele. E aí eu queria só deixar claro para o pessoal o seguinte: quando a gente coloca cimento nesse tijolo, para quem não conhece, é esse cimento que, ao misturar-se com a água, ele endurece. E aí ele já está misturado ali com o solo também e acaba favorecendo o endurecimento de todo o bloco, né? De todo o tijolo. E aí ele não precisa ir no forno. Né? Os tijolos tradicionais, os blocos cerâmicos, aqueles usados de forma tradicional, que tem 6 ou 8 furos, ou até os blocos cerâmicos que têm formato também estrutural, né? Eles precisam ir ao forno. Né? Eles têm uma mistura de argila que ela precisa ser cozida. Não tem presença do cimento ali dentro. E o tijolo ecológico, ele ao receber esse cimento, ele já tem esse endurecimento, que é um endurecimento químico, né? E aí ele não precisa ir ao forno. Muita gente me pergunta assim, Isabela, mas se ele usa cimento, ele não é ecológico? Mas a quantidade de insumo energético, né? Quando se compara o insumo energético para fabricar aquela porcentagem pequena de cimento que vai ali dentro do tijolo, em comparação com o insumo energético dos fornos utilizados nas antigas olarias. Hoje, a indústria cerâmica, eu tenho acompanhado a indústria cerâmica vermelha, né? Também bem de perto, até para ter essa referência. Eles também têm fábricas muito boas, qualificadas, tecnológicas, com insumos legais, com fornos altamente com rendimento legal, mas precisam de insumo energético, precisam queimar madeira para poder gerar temperatura para esse cozimento. E aí a gente tem na outra ponta as olarias bem antigas ainda, com um rendimento bem prejudicado, e aí precisam de queimar maior quantidade de madeira, maior quantidade de insumo energético para poder fazer esse cozimento, né? Então, uma das bandeiras que se levanta enquanto ele é ecológico, exatamente porque ele não precisa desse processo de queima. E esse processo de queima, por que ele é negativo para o meio ambiente? Porque ele gera emissões atmosféricas e aí essas emissões contribuem para a poluição atmosférica, né? Agora, Exatamente. esse período de quarentena, a gente viu aí vários relatos, né, dos jornais que diminuiu as emissões atmosféricas simplesmente porque os carros diminuíram a passagem pelas cidades, né? Então, parou de queimar combustível, parou de emitir para a atmosfera. A gente conseguiu ver aí uma melhora de qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades. Isso foi muito fácil de ver, muito palpável de ver. Então, é importante a gente levantar essa bandeira sim, né? De novo, tá, gente? Não posso ser leviana de não falar lá da indústria cerâmica vermelha, que eles também têm um processo, nem se compara os dois, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, mas eles também têm os seus processos ligados e sempre preocupados em melhorar, assim como o Robson acabou de falar, que tem empresas, fábricas que se preocupam com essa sustentabilidade e outras que não se preocupam tanto, né? Infelizmente, porque eu acho que todo mundo tinha que se preocupar, né? Pessoal, Exatamente. vai botando pergunta aí. Eu tô vendo que tem umas perguntas aqui chegando. Já que eu interrompi Robson, né? Vou falar aqui da última. Que eu me perco que às vezes mexendo. A 8 tijolos estava falando o seguinte, que não podemos olhar abaixo
o baixo impacto ambiental apenas na fabricação. Como ele usa menos ferro, brita, muito bem colocado. E areia, na própria construção, ele também auxilia no menor impacto ambiental para a extração dos materiais que fabricam, precisa ser utilizado para a fabricação do ferro, por exemplo, da própria brita, areia. Bem colocado, tá? Bem colocado mesmo. Exatamente. É um sistema construtivo que proporciona todo esse diferencial essa diminuição, né? Muito na execução na obra, que vai daquela importância da qualificação da mão de obra, qualificação, um projeto, para que a obra não tenha retrabalho, não tenha desperdício, seja uma obra fluida, porque reduz madeira, você não usa madeira para fazer caixarias, né? Ele tem um sistema que toda a estrutura dele é embutido dentro dos próprios furos do tijolo. Você não tem recortes em paredes para passar as tubulações, é tudo embutido dentro do furo do tijolo. Então ele é por isso que o tema que eu propus aí foi muito além de um tijolo. Porque a gente que fala em tijolo é acostumado a ver um tijolo normal, mas ele é bem além, ele tem uma pegada realmente ambiental aí fantástica, nessa questão do tripé da sustentabilidade novamente, de ponta a ponta. No caso aqui, como você bem frisou, a gente utiliza o resíduo. Aqui a gente tem estudos que, de aproximadamente cada 3 obras novas construídas, uma é descartada, com desperdício. Material jogado na caçamba, recorta a parede, tudo isso a gente reutiliza, né? Triturando ele, que é o RCC, né? E material novo, não quer dizer que é material, é entulho, é coisa velha de demolição, não. É um volume gigantesco, o resíduo novo, de obras novas. Cada 3, uma obra é jogada fora, assim, que não existe fora, né? Tudo é jogado aqui pra gente, mas é descartado. Então, é um volume absurdo de material desperdiçado nas obras convencionais, e a gente processa esse material, ele tritura, ele vira uma areia, né? Vira um pó, como se fosse uma areia. Então, proporciona essa reutilização aí que faz parte dos R's, né? De reutilizar, reciclar, reaproveitar, tudo aí embolado nesse pacote. Né? Reduzir, isso reduz muito. Então é de ponta a ponta, ele é ecológico por isso, desde a produção até o produto final, que é o lar da pessoa. E é por isso que a obra é sustentável, por todos esses itens que a gente está falando, né? Eu estou procurando aqui, não sei se vocês viram eu fugindo o olho, que o meu computador está aqui embaixo. Eu procurei que foto, gente, eu me distraí e não separei uma foto do tijolo para vocês verem. Era para eu ter separado. Mas essa foto aí que é do Robson, que eu coloquei hoje no feed, para o Robson aí todo de óculos escuros, todo lá na obra. Agora... Vocês conseguem olhar atrás dele, tem uma obra com tijolo de sal-cimento, que aí a gente consegue ver ali os lados desse tijolo são bem retinhos, né? E isso que possibilita a diminuição do uso da argamassa para fazer um emboço. Tem gente que quer deixar essa parede aparente, mas tem gente também que prefere colocar revestimento. E aí hoje, eu peço licença rapidinho, Robson, para te mostrar essa foto aqui. Eu recebi uma foto que é de um fabricante lá de Foz do Iguaçu, Fábio, eu acho. Esqueci o nome dele. Fábio, se você estiver aqui, me perdoa. Ele é lá do grupo de tijolos ecológicos. Eu conheci ele lá em Foz, quando eu fui agora no final do ano passado. E aí ele me mandou essa foto de uma obra que eu visitei, que estava no início. E aí dá para vocês perceberem que muito bem, um banheiro, uma área molhada, eles estão colocando um revestimento. Uma placa cerâmica, um porcelanato, não sei muito bem. Mas dá para vocês verem que dá para colar. Aí muita gente tem essa dúvida, né? Eu preciso deixar só a parede aparente? Não, se a pessoa não quiser deixar uma parede lisinha, emboçada, ou, né, revestir ali no banheiro, não tem nenhum problema, né? Dá para usar. Isso. E esse sistema funciona muito bem. E aí eu vou deixar essa foto aqui para a gente falar dela. E tem um fato importante lá, Isa, que é a questão de outro fator que reduz materiais e, consequentemente, mão de obra. Na onde vai o revestimento cerâmico, a parede, vamos dizer assim, ela não precisa de chapisco e reboco. O revestimento, que nem está na foto, pode ser aplicado diretamente no tijolo. Por quê? Como o tijolo não é queimado, como o tijolo convencional, né, porque o processo de queima também meio que vidrifica o produto, né, tira a aderência num tijolo convencional. E o nosso tijolo, por ser uma matéria aí, um material, principalmente esse nosso
que é com resíduo da construção, ele tem uma alta aderência nele, ele não é queimado, né? Então, possibilita numa parede dessa feita com perfeição, uma parede no prumo, esse que é uma dificuldade, às vezes, de achar profissional qualificado, né? Por que será, né? Possibilita pular essa etapa de chapiscar e rebocar. A pessoa vai passar argamassa no tijolo e colocar o revestimento. Gente, quando o Robson fala que possibilita pular essa etapa, significa que a gente está economizando tempo de obra, vai entregar essa obra mais rápido, está economizando material, está economizando a hora do pedreiro lá, né? E está economizando problema, porque muitos problemas acontecem na hora do embolso, porque fica torto, acaba perdendo um esquadro, até inclusive no embolso. Então, estou diminuindo o problema, estou diminuindo o gasto, estou diminuindo o tempo. Isso é ter uma obra ecológica, né? O Vitor Kirk, que é aluno lá da UF, é meu ex-aluno, ele está aqui, está perguntando o seguinte, Robson, eu peço sua ajuda para responder essa. O tijolo ecológico pode ser feito na própria obra ou tem que pegar o SCC, que é o resíduo da construção civil, para ir para a fábrica do tijolo e depois levar ele de volta para a obra? É possível pular essa etapa? Sim. No caso aqui é bom a gente já deixar alinhado também que, como ele tem muitas vantagens e vários aspectos, né, e nosso tempo aqui é reduzido, quem tiver interesse depois pode ir na página, no perfil da professora Isa ou no da Inove, que tem bastante informação, mandar mensagem lá, porque é muito conteúdo e não dá para a gente passar aí numa live de 40 minutos, 50 minutos. Não então, já vamos deixar aí antes que eu esqueça e acaba, que está lá aberto para todo mundo que quiser buscar informação, isso. Porque tem muito, muito, muito assunto e às vezes não, com certeza não dá para a gente passar aqui agora. Nesse eu tenho ponto... alguns vídeos, só te interrompendo, desculpa. Eu tenho alguns vídeos no YouTube falando do tijolo e eu vou fazer o seguinte, depois da nossa live, eu vou colocar a playlist naquele arrasta do Stories, vou colocar ali a playlist, quem tiver interesse vai lá e também não deixem de seguir o perfil do Robson. Vou colocar aqui, que eu esqueci de fixar o título da nossa live, né? Então, vou colocar aqui o endereço dele e o meu, para vocês não esquecerem de seguir a gente, que isso é importante. Isso traz visibilidade. Pode pôr uma caixinha de perguntas lá para o pessoal ir deixando perguntas e depois durante a semana a gente responde. Ou cria uma outra live mais para frente só com as respostas. Isso, vamos fazer isso. Vamos fazer. Tem gente do Uruguai aí, tem o rapaz do Uruguai, ele falou mesmo comigo que ia entrar, tá aí, seja bem-vindo. Então, fala aí um pouquinho dessa questão de fazer o tijolo na própria obra. É possível, sim. A gente, aqui na Inove, nossas unidades são fixas. A gente tem uma fábrica fixa, né, numa área, e aí o resíduo vai para a gente produz isso e manda para a obra. Mas é totalmente possível, tem máquinas pequenas, menores, que você pode levar na obra e utilizar o material da própria obra. Inclusive, uma das fábricas que a gente montou para parceiros era dentro de um condomínio e ia precisar de fazer uma terraplanagem grande para nivelamento do terreno e ia sobrar essa terra excedente. Então, a gente montou uma fábrica dentro do próprio condomínio e essa terra da terraplanagem virou tijolo para fazer os muros do condomínio. Então, depende o objetivo da pessoa em ter a fábrica, o público que ela vai atender, se é temporário, provisório. Pode ser uma máquina de menor porte, fácil de transportar, pega de uma obra, terminou, leva para outra. E depende, tem vários fatores, mas é possível sim. Inclusive, a gente tem um projeto de ter algo parecido com isso futuramente. Hoje, as unidades que a gente tem é fixa, né? Num determinado local. Eu quero fazer o tijolo com resíduo lá na UF. A gente tem uma máquina, né, de fazer tijolo. E a minha dificuldade é conseguir, no meio de uma cidade grande, o solo, mas isso é questão de anunciar, e principalmente o triturador, porque é caro, né? A gente não tem. Mas, de repente, conseguir já beneficiado de alguma indústria. Então, hoje, né, o nosso objetivo é esse, para a gente conseguir fazer tijolos lá dentro da universidade, para fazer pequenas obras de reparo lá dentro mesmo, e para as comunidades carentes, né? A UF fica próxima de algumas comunidades de Niterói. Então, nosso objetivo é esse. Quem sabe? Quem sabe? Legal. Isso possibilita, inclusive, o trabalho de construção em sistema de multirão também, né? Que depois é um projeto que a Renata, minha irmã, tem lá já
iniciando, né, lá no Ceará, lá na unidade da Smart City, para o pessoal lá que quer trabalhar nesse sistema em mutirão. A gente está desenvolvendo um projeto para fazer isso, porque possibilita, né? É bem interessante também, que enquadra também com a parte social aí do tripé da sustentabilidade. Muito legal. Inclusive, se precisar de gravar aula, se você quiser me ajuda para isso, pode contar. Você sabe que pode contar, né? Tamo junto. Pode montar aí alguma coisa para esse pessoal. A Patrícia falou, a Patrícia está sempre por aqui também. Obrigada, Patrícia. Ela falou assim, mas sem um chapisco, não corre o risco de descolar o revestimento? De ficar um vácuo no meio entre a placa cerâmica e a parede de tijolo? Não feito da forma correta, né, como manda o procedimento de um profissional, não corre esse risco, porque o tijolo ele já tem a capacidade de aderência muito grande antes de impermeabilizar ele, né? Ele adere muito qualquer material colante que jogar nele, e ele tem os frisos também, né, do encaixe entre um tijolo e outro, que ajuda a fixar mais ainda, porque a argamassa penetra ali, e no revestimento é a mesma aderência que já é própria do revestimento, que seria em qualquer outro tipo de parede. Então, falando em parede em si, esse procedimento que é o diferenciado. O tijolo não é queimado, ele já tem alta aderência, e também tem os frisos, né, que fica entre um tijolo e outro, que proporciona ainda essa maior garantia na fixação da massa. Perfeito. Agora fala um pouquinho dessa foto pra gente. Você tá ali no meio de um monte de solo, né? Aquilo ali atrás é o que? Um triturador? Fala pra gente um Isso, pouquinho. São esteiras. Esse é dentro de uma unidade de reciclagem, né? Do RCC, onde chegam as caçambas de material para ser triturado, né? E chega muito material, tem aquela estatística de cada 3 obras, uma é desperdiçada. Então, esse material vai para essa unidade onde tem o triturador, ele cai lá blocos de concreto, cai telha, pedaço de tijolo, todo o material, né? É feita uma triagem antes para separar a parte de ferro, outros materiais orgânicos e tal. Então, o material de construção em si, de qualquer tipo, é triturado e vira essa imagem aí, é o pó, vira tipo uma areia, né? Ele é peneirado, tem algumas granulometrias, desde milímetros, né? Material ultra fino, até granulometrias de 12, 14 milímetros para ser usado como pedra também. Então, é um material que também pode ser usado substituindo o material novo, né? E também tem uma resistência, mas uma areia dessa é muito viável usar ao invés de comprar areia nova em um depósito, né? Então, a gente transmite esse conhecimento para as pessoas, porque isso aí é tudo material reciclado, reutilizado e que pode ser empregado nas obras tranquilamente, né? Conforme sua granulometria. Então, a gente pega o que a gente precisa e produz o tijolo desse material, que é um material processado aí, o RCC. Perfeito. Pessoal, a Patrícia aqui fez uma outra pergunta, que é o seguinte, só dá para fazer esse tijolo se tiver o RCC? Posso responder essa, Robson? Claro. Então, não. É que a Patrícia deve ter perdido o iniciozinho lá da live, que assim, quando a gente explicou que o que é o tijolo? É uma mistura de solo, cimento e água, basicamente. Né? Enquanto você explica, eu vou pegar um tijolo, Isa, que o pessoal está pedindo aqui para pegar um tijolo. Vou mostrar. E aí, o cimento, ele ajuda a endurecer esse solo. É só essa mistura, a gente precisa só disso. Agora, quando a gente tem a possibilidade de colocar resíduo dentro dessa mistura, e aí pode ser vários tipos de resíduo, a gente consegue diminuir a quantidade de solo utilizado para fazer esse tijolo. Que o Robson foi lá buscar um, que eu também esqueci de pegar aqui. Aqui em casa eu tenho vários, né? E aí a gente vai para uma outra pergunta do Marce GGR, que ele pergunta se tem alguma informação sobre o uso de cinza do bagaço de cana. Eu nunca fiz com esse resíduo, já fiz com vários, mas eu já vi relatos, já li trabalhos, já vi fabricantes que usam o bagaço da cana, sim, a cinza do bagaço da cana. Em teoria, qualquer cinza dá para se misturar, né? Precisa ter a preocupação, principalmente da parte física, que é o tamanho dos grãos desse resíduo que vai ser misturado no tijolo, simplesmente porque o solo é fino. O cimento é mais fino ainda. Então, a gente precisa ter o resíduo também nessa finura ou nessa granulometria
melhor dizendo, no tamanho desse grão, também bem próximo do grão do solo, para ter essa mistura. Falando em solo, o tamanho do solo ideal é que seja um solo mais do tipo arenoso, né? Precisa de todos os tamanhos, porque os grãos eles ficam do ladinho do outro, então a gente precisa de vários tamanhos para que ele se junte da melhor maneira. Mas em maior quantidade a gente precisa do solo mais arenoso. Quem não sabe o que é, corre lá no meu canal que eu explico direitinho isso para vocês. E aí, esse resíduo também tem que estar nessa granulometria. Então a gente usa o RCC, que o Robson acabou de falar, exatamente dessa separação de granulometria. Aí pode ser usada essa cinza do bagaço de cana ou qualquer outra cinza da agroindústria. Eu já vi relato também de outras cinzas. E é importante que seja cinza, porque quando a gente coloca o material orgânico, se você colocar só do bagaço da cana triturado, e aí vem com a parte orgânica, aí pode dar algum problema. Já tive alguns problemas, já fiz alguns testes, e aí a gente tem a fermentação que pode acontecer, tem a geração de gases ali dentro do tijolo, e aí isso diminui a resistência do tijolo. Mas isso daí é um assunto para uma outra live, para a gente falar num outro momento. Então, usar cinza é mais indicado do que usar o resíduo, se for de origem orgânica, ele de forma direta. Olha só como é o tijolo. A gente nem falou da forma desse tijolo, né? Olha só, ele é um paralelepípedo com 2 grandes furos no meio. E esses furos possibilitam a passagem de ar, simplesmente o ar ali, ele já é um isolante térmico e acústico. Esse encaixe, que a gente chama de macho e fêmea, possibilita até a diminuição de argamassa entre os 2 tijolos. Olha aí, economia de novo de mais material, né? E também evita de passar. Tem alguns fabricantes que fazem sem esse encaixe. Eu, particularmente, sou contra, tá? Eu gosto desse encaixe macho e fêmea, que ele impede a movimentação desse tijolo. E dentro desse buraco, mostra de novo, o Robson, dentro desse buraco, imagina um tijolo sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro, igual um Lego. A gente faz um grande túnel, esse túnel vai ficar ou ar, que já é legal, porque isola, ou o concreto, que a gente vai colocar a ferragem ali dentro, né, as barras de aço para dar resistência mecânica para a coluna, e aí isso a gente elimina, que o Robson falou lá no início, a parte de madeira para caixaria, e a gente elimina uma coisa que me aborrece. Quem me segue aqui sabe que me aborrece tremendamente, a parte de recorte de parede, que para mim é inadmissível. Você sobe uma parede, está lisinha, toda bonitinha, depois vem retalhando ela todinha para fazer a parte hidráulica e elétrica. E o tijolo, e é por isso, né, que ele me ganhou à primeira vista, foi exatamente a possibilidade de, nesses furos, colocar tanto a parte elétrica quanto a parte hidráulica. Então, a geração de resíduo numa obra com tijolo é mínima. A gente tem hoje outras tecnologias ligadas à construção que também diminuem bastante a geração de resíduo na hora da obra. Mas o tijolo é o primeiro. Ele já veio de berço com essa tecnologia inserida. Por mais que ele tenha anos, é lá da Segunda Guerra Mundial, né? O primeiro uso acho que até um pouco antes, o uso do 1922. Tijolo. 1922, olha só. A gente tem que fazer uma festa de 100 anos, né? Tá chegando. Exatamente, boa ideia, hein? Tem que ver a data desse negócio, Robson. Procura, pede para Renata. Renata é ótima para pesquisa, que eu já sei que Renata é fera. Ela estava aqui acompanhando. Ela tava, Renata, se você estiver aí, já viu que eu tô te dando dever de casa, hein? Vamos descobrir essa data para a gente fazer uma comemoração, que eu acho que é bem válida, né? Se essa norma saísse a revisão até lá, ia ser fantástico, né? Com certeza. Para a gente fazer. Então, gente, é muita coisa que se ganha, né? Agora, vale dizer que cada método construtivo, cada sistema construtivo, depende de uma série de fatores. Depende de você ter uma fábrica, igual a Inove aí perto. Não é publi, não, tá, gente? É porque eu conheço a fábrica do Robson, a qualidade do produto que ele faz. Tem outras fábricas com essa qualidade ao redor do Brasil, né? Infelizmente, no Rio de Janeiro, nós temos poucas fábricas, sabia? Em São Paulo tem muitas fábricas, a região sul tem muitas fábricas, mas o Rio de Janeiro... No Rio tem pouca fábrica e muita procura. A gente recebe muito pedido. Muita procura, e a gente não tem... Inclusive, eu conversei sobre isso com o André. O André é um dos rapazes da RAC,
que é do Rio, fui lá conhecer a fábrica dele, inclusive, e eu estava falando exatamente com ele sobre isso. Mas é porque aí entra outros fatores envolvidos, a própria estrutura, né? Acabou não facilitando. E eu fico muito triste de não ter tijolo aqui perto. Por exemplo, eu queria ter minha casa de tijolo, gente. Eu não tenho fábrica, né? Na minha cidade, hoje eu voltei para Volta Redonda, não tem tijolo por aqui. Né? As pessoas me procuram muito, eu sempre jogo lá no grupo, eu já falo com algumas pessoas individualmente, indicando. Eu sei que aqui para Paraty veio um colega nosso, eu acho que é o Franz, ele veio construir uma casa aqui em Paraty de uma pessoa que me pediu indicação, mas a gente tem bastante procura e pouca demanda. É assim que fala, né? Procura e demanda. Então tem pouca entrega, né, do tijolo, né? Tem muita demanda, né? Pouca oferta. Tem muita demanda e pouca oferta. Demanda. Isso. Gente, eu me confundo mesmo às vezes. E aqui eu queria falar, a gente só tem 8 minutos, dessa foto que você me passou, que é um assunto mais técnico esse, tá, gente? Mas a gente precisa falar. Porque o tijolo ele endurece por conta do cimento, mas precisam de alguns detalhes técnicos que muita gente esquece de fazer. Fala pra gente dessa água aí, o que é essa água, Robson? Isso, é que o processo de cura do tijolo ecológico aqui nas fábricas Inob é feito através de imersão. O cimento precisa da água para hidratar, né? Assim como a pessoa às vezes está familiarizada numa obra quando faz a laje, precisa ficar dando uma molhada na laje, o tijolo, como recebe cimento, ele precisa ser molhado. E existem várias formas de molhar, mas o que a gente mais se adaptou e que é mais ecológico também é pela imersão, que não tem desperdício de água também. E no caso das nossas fábricas, igual nessa imagem aí, a gente consegue passar o ano todo com água reutilizada dos períodos chuvosos, águas da chuva. Não é água assim, natural, potável, que a gente está extraindo do meio ambiente. Uhum. É água que vem grátis, né? Vem da chuva. De grátis. E que é bastante em abundância, né? Mais indústrias, outros tipos de indústria deveriam utilizar isso também, mas é um movimento que está crescendo, inclusive em residências normais mesmo. A gente está construindo uma obra sustentável em Ribeirão Preto, do Gustavo, o arquiteto da Ecovivere. Um abração aí, Gustavo. Uma obra totalmente sustentável, porque além do tijolo ecológico, tem outros itens para embarcar numa obra para tornar ela cada vez mais sustentável. E reutilização de água da chuva, telhado verde, vários outros sistemas, né? Energia fotovoltaica, tem bastante coisa para tornar uma obra totalmente sustentável. E na nossa fábrica, a gente usa esse termo ecológico não só como um padrão aí de marketing para falar, ecológico. Não, a gente busca realmente ter a ecologia na essência da empresa, inclusive com o processo de cura, que é com a água reutilizada da chuva, e por imersão, onde a gente afunda o tijolo lá, o pallet de tijolo, num tanque como esse da imagem, deixa ele ali, dependendo do material, fica de 12 a 15 minutos imerso em água, depois tira e fica curando na sombra. Então, elimina aquele procedimento de queima em forno, de queimar lenha, de emissão de gases poluentes, né? E tudo isso que realmente faz ele ser ecológico, o mais ecológico possível que a gente conseguir. E depois disso já saiu outros produtos, a gente está fazendo piso, revestimentos 3D, essas plaquinhas aqui, brick, rústico, é para revestimento. Isso, revestimento para parede. Isso a gente consegue fazer com várias cores, né? Vermelha, tem aqui preto. Legal. Dependendo do ambiente da pessoa, né, se os móveis aí para combinar, ela quer uma cor vermelha, a gente consegue pôr uma pigmentação e fazer essas, não sei se está dando para ver bem, essas faixas aqui, que nesse aqui é cinza, ó, dá para fazer com algumas cores diferentes, e tudo nessa pegada ecológica, totalmente ecológico. Piso, revestimentos 3D, revestimento brick, que o pessoal conhece, a gente está diversificando aí para vários tipos de produtos, além do tijolo. Tem todos esses produtos lá no Instagram da Inove para o pessoal conhecer? Tem. Tá aí, ó, já mandou coraçõezinhos. Legal. Então depois eu vou compartilhar aqui com o meu pessoal também essas suas publicações lá. E eu gostei, tá? Gostei muito. De repente, esses brickzinhos que você faz aí, dá para usar aqui. De novo, estado do Rio, né?
Podia vir abrir uma inove aqui no estado do Rio, hein? Já abriu lá em Quem Fortaleza. sabe? Tá nos planos, é só a gente achar algum É, parceiro aí para entrar junto no negócio, né? quem sabe? Eu não faço essa A ponte. possibilidade é grande. É isso aí. Isso, Seria bem quem sabe? interessante. O pessoal do Rio que está aqui, presta atenção, já fala comigo que a gente já faz essa ligação. Tem, inclusive, uma pessoa aqui em mente que eu vou depois colocar você em contato, quem sabe? Show de Tá bom? bola. E como é que tá lá no Ceará? Como é que tá lá a Lá no Smart City? Ceará, Já a começaram? Renata tá lá. A Renata tá lá A direto. Renata tá lá. Tá. E já A tem casa gente completa? lá dentro da Smart City ainda não. A gente tem fora. Tá. Lá tá nesse período agora que a gente ia começar, tem esse período de quarentena aí, deu uma limitada na Aham, com circulação, certeza. principalmente lá no Ceará, que está bem agravado lá essa Quadro. questão, né? Então deu uma segurada no projeto aí, mas está na iminência de começar. E Então, fora em cidade já tem obras lá, como Nosso Tijolo, a fábrica está funcionando, inclusive a gente teve a, a gratificação de receber sua presença lá. Você visitou nossa fábrica eu provisória lá uns 2 anos amei. atrás, né? 1 ano, 2 anos. Deve ter já uns 2 anos. Já tá na hora de eu voltar. Eu quero voltar, inclusive, Isso, isso. porque eu tenho lá o terreno, né? Acho que dá pra gente começar a construir lá naquele Dá. terreno meu lá. Então, a gente tem aquela fábrica feita fora, provisória, agora Aham. estamos prestes na iminência de começar a fábrica definitiva lá dentro Ah, que mesmo, né? Da legal! Smart City. Então, quando tiver a Então, fábrica definitiva, você me fala, quando já tiver ali começando, que aí a gente programa de eu ir lá. Daqui a pouco a gente vai com começar a poder certeza. viajar, e aí a E, gente e faz vai isso. ser o que existe de melhor aí no mercado, a gente procura levar para nossas fábricas, né? Porque sempre vem surgindo novidades também, os fabricantes de máquinas vão se aprimorando aí, e a Aham. gente espera ter uma produção lá, uma linha de produção bem moderna, robusta e produtiva, né? Aí melhorando o setor como um todo. Isso, melhorando como um todo. Eu acho que esse tem que ser o lema nosso. A gente está com uma oportunidade de se mudar, se modificar, se melhorar agora nesse período que você, né, colocou aqui da quarentena, obrigatório, né? Esse momento da gente estar olhando para a gente mesmo, já que a gente teve que parar. E as pessoas começaram a olhar ao redor, a olhar as suas casas e ficaram incomodadas com muitas coisas. Então, eu acho que é uma grande oportunidade falar de uma construção sustentável, falar de um produto sustentável, de um material sustentável, que possibilita, além dessa construção impactar menos o meio ambiente, que essa construção vai impactar mais a vida dessa pessoa. O que as pessoas hoje estão usando o termo de arquitetura saudável. É muito interessante trazer o tijolo ecológico para dentro dessa visão. Me faltou a palavra, né? Ai, meu Deus, desse momento, né? De que as pessoas pararam para olhar os seus ambientes, para pensar em viver de forma mais saudável. E o Instagram está me avisando que acabou o nosso momento. Exato. Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigada por Valeu, vocês terem pessoal. participado. Muito obrigada, Robson. Se despede do pessoal para a gente encerrar. Eu que agradeço pela oportunidade, a Isa, e todos os heróis que estão aí com a gente aí, acompanhando a gente nesse bate-papo. E tem muito assunto, como eu disse, podem procurar informação no Isso. Insta da Isa, no da Inove, a gente vai compartilhando aí e vamos para frente. Vamos mudar o jeito de viver e de morar. Isso aí, de viver e de morar. Com isso, a gente encerra. Gente, obrigada, Robson, mais uma vez. Obrigado, beijo para todo mundo. Até a próxima. Eu vou avisar, vou dar uns recadinhos aqui no Stories. Fiquem ligados. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.